Olá, eu sou o pastor João Viana, sou aqui da Web Rádio Gospel Trombeta de Deus. Nosso canal é a Web Rádio Gospel Trombeta de Deus, nosso site aqui é www.radiogospeltrombeta.com. No nosso canal você pode deixar o seu like, você pode se inscrever e ativar o sininho para você estar recebendo as nossas notificações lá. Vou te fazer uma pergunta. Uma pessoa que comete um ato insano, ela pode sentir culpa? Né? A palavra de Deus diz que sim. A palavra de Deus diz que Salmo de número 89, deixa eu me ver aqui. Salmo 38. Falei o contrário. Salmo de número 38, versículo 4. Pode dizer: as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. As culpas de alguém podem pesar sobre a vida dela. Pode fazer com que ela fique angustiada, pode fazer com que ela venha ficar abatida, entristecida, cabisbaixa. Aquela pessoa que não consegue olhar nos olhos, aquela pessoa que fica angustiada. Você percebe quando a pessoa entra, chega num ambiente, que você repara o semblante, a falta de alegria, aquela paz, que contagia, né? A alegria contagia as pessoas, né? Uma pessoa sorridente, uma pessoa feliz, ela desperta interesse nos outros, de se aproximar dela, de conversar, não é verdade? E a palavra de Deus diz que o salmista vai dizer, então, 38, Salmo 38, versos 4. O salmista vai dizer: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado, insuportável. Né? Então, olha só, um homem pode sentir, ele pode sentir. Quem é que não pode, que quando faz algo leviano, faz algo errado, né? Que pesa. Uma pessoa conta mentirinha, ali ela não sente nada, sabe? Algo tão comum entre o ser humano, né? Uma mentirinha. Chega alguém, bate na porta, fala que eu não estou, fala que eu não estou. De repente alguém liga no telefone, atende o telefone aí, fala que eu não estou, esqueci o telefone em casa. Então, esse negócio de mentira, muitas pessoas cometem exageradamente, né? E não pesa nada, não sente nada, né? Ela não sente peso, não se magoa, não fica triste, e não tem nenhuma reação de que se entristeceu, e ela vai. Conheço muita gente assim, muita gente, né? Você deve conhecer muita gente assim também. Ela conhece? Pois é. É muita gente. Mas existe aquela pessoa que tem um ato insano, uma crueldade, algo terrível, que comete um engano, coloca a pessoa assim, em desavença contra a outra e machuca, e tantas coisas terríveis que podem acontecer nesse mundo, né? Engano, mentiras, assassinatos, sei lá, tantas coisas, né? Vou dizer, sei lá, existe tantas coisas, que ela pode não sentir nada, né? Pode não sentir nada. Essa pessoa que não sente nada, segundo os estudos neurológicos, diz que os estudos neurológicos diz que psicopatas não apresentam emoções, nenhuma reação de compaixão, né? E não apresenta nem culpa pelo que fazem de insanidade, né? Ela nunca sente culpa, né? E por não serem afetadas por ansiedade e serem pura razão, os profissionais na área, né, neurológica falam isso. Então, uma pessoa, ela pode uma pessoa
de bem, uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa que não tem problemas, desses, no caso, neurológicos, né? Ela vai sentir um peso, ela vai sentir um peso, ela vai se sentir angustiada, porque ela fez algo que entristeceu alguém, de repente ela coloca a cabeça no travesseiro, não consegue dormir e tal, né? Então não consegue dormir, não consegue fazer nada enquanto não vai lá se desculpar, enquanto não vai lá conversar com a pessoa, dar um abraço, pedir perdão, né? Pedir perdão. Então, assim, o salmista vai dizer: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado, insuportável, né? Então, o salmista, ele ele vai dizer isso, que vai pesar sobre a vida dele porque ele cometeu algo, né? Cometeu algo, e então ele está aqui dizendo. E esse salmista aqui, sabe quem que é? Foi Davi. Foi o salmista Davi que escreveu este salmo, né? A dor e o arrependimento do pecador, né? A dor do pecado e o arrependimento de uma pessoa sana, uma pessoa sadia, uma pessoa que, no momento de, sabe, de loucura, cometeu algo, mas depois ela caiu na real. Ela caiu na real e ela fez, ela não aguentou em si, ela não se suportou. Então ela vai lá, pede perdão, abraça, humilde, humilde. Tem pessoas que você percebe que há muitas pessoas que cometem coisas que elas não se arrependem. Elas não, porque isso parece que é um ato insano, parece que tem algo um pouco do psicopatismo, né? Talvez que é assim que fala, e talvez a pessoa que não sente isso, né? Olha só, no século XX foi ensaiado e crítico, foi um ensaísta e crítico social, conhecido também por o seu trabalho lógico, matemática e filosofia analítica. Foi o Bertrand Russell. Ele disse que foi o homem mais influente ali, filósofo mais influente britânico. E ele vai dizer que o homem é bom, né? E ele foi de 1872 a 1970, né? Nessa geração agora. Então, ele foi um homem muito influente, né? Um filósofo muito influente. E ele vai dizer que o homem é bom. O homem, ele é bom. Mas Immanuel Kant, e o Kant, né, o mais conhecido filósofo alemão, ele já vai dizer que não concordo. Eu não concordo porque o homem, ele não é bom. O homem não é bom. Então, ele vai dizer que o homem, ele não existe, não existe pessoa boa. O homem não é bom. Então, eu até anotei algo aqui, bacana aqui, na área teológica que eu estudo, né? Área teológica, e vai dizer assim que o Kant vai dizer, não concordo, não concordo com o Russell, porque o homem é um egoísta. O homem é egoísta e só vai seguir o bem se tiver consciência do dever. Consciência do dever. Quer dizer, uma pessoa num ato insano, uma pessoa psicopata, ela não tem consciência, né? Parece que não tem, ela não sente, né? Ela não sente isso, né? Sente de pedir perdão, de rever o que fez de errado, e machuca, magoa, e quando é fé faz mais uma coisa, e vai acumulando, abismo sobre abismo. Mas o Immanuel Kant, eu não concordo, porque o homem, claro, aquele diferenciado do Russell, né? Que diz que o homem é bom, o Immanuel Kant vai dizer que o homem não é bom. Até que ele cai em si, no caso, ele entenda que ele tem um dever, né? Mas o homem em si, ele é egoísta. O homem em si, ele é egoísta. Quer dizer, naquele tempo, nos tempos bíblicos, quando o Senhor Jesus estava aqui na Terra, naquele tempo, o Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos que não existe árvore boa. E o Senhor Jesus compara o homem como árvore, né? Lá no Evangelho, em João capítulo 15, né? E ele vai comparar o homem
como uma árvore, né? Então ele vai dizer o seguinte, que não existe árvore boa. Não existe árvore boa que dê frutos ruins. Não há árvore boa que dê frutos ruins. Assim mesmo, não há árvore ruim que dê fruto bom. Nem árvore ruim que dê frutos bons. Quer dizer, ele não diz que o homem nem é bom e nem ruim. O Senhor Jesus não amaldiçoa o homem. Ele não fala que o homem nem é bom e nem é ruim. Então, ele deixa ali, claro, que o homem, como uma árvore, se ele fizer coisas boas, certamente era uma árvore frutífera. Caso o homem faça coisas ruins, ele é uma árvore que merece ser cortada. Para que uma árvore que não dá fruto vai ficar ocupando espaço, né? Vai ficar ali ocupando espaço, só seca, né? Então, Evangelho do Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 6, 43 a 49, vai dizer que o homem bom tira. O homem bom, ele tira coisas boas do seu bom tesouro, do seu coração. Então, o homem bom tira bom tesouro do seu coração. E ele vai dizer assim: toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Não tem como. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, né? Pois a sua boca fala do que o coração está cheio. A tua boca vai falar coisas. Por isso que o homem mau, ele machuca, ele fala tanta abobrinha, ele não pensa para falar. Então, o homem mau, o coração dele já está carregado, né? Carregado de coisas ruins. E por que me chama Senhor, Senhor? O Senhor vai dizer: mas não fazeis o que eu digo. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. E ouve as minhas palavras e as pratica. O Senhor Jesus disse: eu vou comparar o homem que vem a mim e ouve a minha palavra e pratica, né? Este homem é semelhante semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces. O alicerce sobre a rocha, né, ali. Veio a enchente, a torrente da chuva, as tempestades, a ventania, e deu contra aquela casa. Mas essa casa não caiu. A tempestade, a chuvarada, não conseguiu derrubar, porque essa casa estava construída, estava bem alicerçada, né? Estava ali sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve e não pratica é semelhante ao contrário, é semelhante àquele homem que construiu sua casa, mas construiu num chão, numa areia, num chão sem base, sem alicerce. E a torrente da água veio, a ventania, a chuvarada, né, as tempestades veio e deu contra aquela casa do mesmo jeito que deu contra a casa do homem que construiu sobre a areia, que colocou as alicerces, que fez tudo direitinho. Então, esse que construiu sobre a areia, que não colocou as colunas, as vigas, não colocou ali uma base concreta, de concreto ali, imediatamente a chuva bateu ali, as tempestades veio, a ventania e derrubou. Por quê? Porque essa casa é comparado, ou seja, é comparado ao homem que ouve a palavra e não pratica. Então, o Senhor Jesus não falou que o homem é bom e nem o homem mau, que é o homem mau. Então, o Senhor Jesus colocou para que o homem viesse, então, ser um pouquinho melhor, ouvindo a palavra dele e praticando. Ouvindo a palavra dele e praticando, certamente o homem vai alcançar favor de Deus, né? Ouvindo a palavra e praticando, praticar. Então, Provérbios 12, versículo 2, vai dizer: o homem de bem, né, ouviu a palavra, né, e praticou. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. Alcançará o favor do Senhor, né? Mas o homem de perversos desígnios, Deus condenará, vai ser condenado, né? E Deus tem poder de condenar, né? Porque ele é juiz e ele é justo juiz. Então, onde fala na Bíblia os passos de um homem bom? Salmo 37, versículo 23, vai dizer: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, né? E deleita-te no seu caminho.
Um homem que deleita no caminho de Deus, que não se assenta na roda de escarnecedores, mas tem prazer, né? Nas coisas de Deus, tem prazer, né? Camarada que não tem prazer de estar na igreja, na casa de Deus. Há aquele que diga que a igreja, para buscar a Deus, não precisa exatamente daquele ambiente, que é uma casa de oração, uma igreja, um local, né? É claro que de um lado tem paredes, de outro lado tem tetos, mas aquele ambiente, a igreja em si é o homem, né? Mas aquele ambiente, corriqueiramente se fala entre as pessoas que é a igreja. Então, aquele ambiente ali espiritual, as pessoas, por exemplo, que não se acostumam com esse ambiente, que não têm prazer de estar ali ouvindo a palavra, ouvindo louvor, se familiarizando com as coisas de Deus, certamente, quando chegar na porta do céu, ele vai achar esquisito. Ele vai achar muito estranho o céu, porque o céu é algo tão maravilhoso, tão sublime, tão glorioso, que ele vai dizer, você não dá para mim, eu não tenho preparo. Eu não tenho preparo para estar aqui. Né? Então, o homem em consciência pura, ele não vai conseguir, ele não vai querer entrar. Ele não vai querer entrar porque ele não plantou, ele não praticou. Né? Ele não praticou, ele ouviu, até ouviu, mas não praticou. Então, ele não tem costume. Se houver grama, por exemplo, no céu, ele vai dizer, as gramas do céu vai perfurar meus pés, porque de tão macia que é, de tão macia que é esse gramado, eu não quero, não posso, porque meus pés pecador, meus pés pecadores não vão conseguir pisar nessa grama, porque essa grama é tão macia, não vai dar para mim. Então, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aquele que deleita no caminho do Senhor, né? Aquele que deleita, aquele que tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer nas coisas de Deus. Então, a palavra de Deus diz lá em Gênesis, capítulo 6, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Deus sentiu um pesar tão grande pela maldade do coração do homem. Deus não criou o homem para ser mal. O Senhor não criou o homem para ser uma pessoa maldosa, para cometer coisas insanas, né? Então, no decorrer da vida, a pessoa pode contrair várias situações, pode passar por várias situações, e se ela suportar, ela se arrepender, ela procurar abraçar, ela procurar andar nos padrões de ética divino de Deus, ela vai conseguir passar por situações dificílimas que um homem suporta passar. E ele vai passar, ele vai conseguir chegar lá, ele vai conseguir chegar lá. E por quê? Há lutas, há guerras sobre todas as pessoas aqui na Terra. Há dificuldades, muita dificuldade. Um passa uma dificuldade, outro passa outra. E é luta, muitas guerras assim, de conflitos, de situações que se entremetem no meio do caminho, que a pessoa, se ela não tiver uma maturidade, ela desanima da vida, ela quer se matar, ela quer se perde, ela não tem mais controle. Né? O próprio Abraão, na Bíblia, a palavra de Deus diz que Abraão chega um tempo que ele perde a esperança. A palavra de Deus diz que Abraão, ele perdeu a esperança, mas ele não deixou de acreditar, ele não deixou de crer. Não é porque ele perdeu a esperança que ele vai deixar de ter uma ética, ter um padrão exemplar, né? Ter uma vida exemplar, porque ele era espelho. Então ele foi enviado, né, para ir às nações, né, e deleitar, ter uma família abençoada para multiplicar, né, para multiplicar. Então, seus descendentes seriam muitíssimo abençoados, assim como foi mesmo. Então, se Abraão, por exemplo, não aguentasse, ele desistiria, ele desanimaria, ele cometeria coisas terríveis, né? Cada ato cruel. Então, a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso. A tristeza não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento. Arrependimento, né? E o arrependimento que conduz à salvação. O arrependimento que conduz à salvação. E a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza do mundo faz o camarada ouvir aquela música dor de cotovelo, que vai para o bar, ele enche a cara com saudade da namorada, da mulher, ele enche a cara, bebe até amanhecer o dia, e ele está triste, dor de cotovelo, né?
a dor de cotovelo. Então ele está ali com saudade, está ali com tanta coisa, foi deixado, foi abandonado, foi passado para trás, foi traído e tanta coisa, e ele está ali, ele enche a cara. Então a tristeza do mundo produz morte. O camarada vai se degenerar, né, até ele se definhar e outros tantos. Uma vez aconteceu um caso, a minha esposa que conta, a pastora Ruth, que conta, que lá na terra dela, na Bahia, onde ela nasceu, lá em Camaquã, houve um rapaz que ele era tão assim apaixonado pela mulher que ele era vidrado, ele era apaixonado pela mulher. Uma vez não deu certo. A mulher despediu ele, terminou com ele, e ele começou a andar na rua, largado. Ele fazia, ele fazia né? Defecava na roupa, urinava na roupa, andava na rua. Uma pessoa bonita, um jovem bonito, de boa aparência. Ele começou a definhar. Definhar, acabou morrendo. Acabou morrendo. Então a tristeza do mundo, o amor não produz tristeza. O amor produz alegria, paz. O amor produz vontade de você querer chegar lá. É como uma vez, por exemplo, que houve se eu não me engano, foi o Albert Einstein, que ele era um cientista, né? E eu li um documentário que ele gostava de tocar violino. Quando ele era pequeno, a mãe dele comprou um violino para ele e ele deixou para lá. Mas depois ele ouviu uma sinfonia, parece que de Beethoven, e ele gostou muito da sinfonia e ele ficou assim extasiado, começou, voltou lá, pegou o violino que ele nunca ligou, aí pegou, começou a estudar e tocou e aprendeu a tocar com tanta perfeição, e foi uma das sinfonias das mais difíceis de Beethoven. Eu não sei qual que é, não me lembro qual que é. E alguém chegou para ele e perguntou assim: escuta, como é que você toca com tanta perfeição? Isso é o amor. É o amor. O prazer de me entregar, de fazer o melhor, o amor pelo violino. Né? O instrumento era violino. O amor pelo violino me fez tocar tão bem. Então, a pessoa, na verdade, que ama, ela vai querer fazer o melhor. Vai querer fazer o melhor. Né? Então, tá aí para você. Eu vou deixar esse relato aqui para você. Querido, a tristeza, segundo Deus, vai operar arrependimento. Uma pessoa que está no mundanismo, as coisas do mundo aí, nas orgias, nas baladas, vai produzir tristeza. E a tristeza, muitas vezes, do mundo vai produzir morte. Mas a pessoa que está fazendo algo terrível, que ela cai em si, como, por exemplo, teve um jovem que chega para o teu pai, eram 2 filhos, chega para o teu pai e fala: pai, me dá parte da herança que eu vou me embora. Eu vou viver minha vida. O pai estava vivo. Herança só se conquista quando o pai morre. Mas ele, com tamanha insensatez, né, ele pede a herança e pega a herança então que o pai lhe deu e vai embora. E diz que ele gastou tudo com as meretrizes, com as coisas da vida, acabou tudo, não tinha nem dinheiro para comprar comida. Chega-se um momento que ele vai no chiqueiro, onde cria porcos, e vai comer, e vai dividir aquela comida, vai pegar as bolotas dos porcos para comer. Né? Então ele vai dividir. Então chegou ali, não tinha, estava arrasado, perdido, estava ali definhando. Chega um momento que ele caiu em si. Ele fala assim: quantos trabalhadores do meu pai, que não é filhos, que trabalham com meu pai, come melhor, tem o melhor, vive melhor do que eu que sou filho. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá e vou falar: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou nem digno de ser chamado de seu filho. Me perdoe, pai, me aceite de novo. Vou fazer isso. Aí ele saiu, tomou pelo amor, né? O arrependimento, o amor, a vontade, saudade do pai, aquela coisa. Então, tocou na alma dele com tanta veemência assim, e ele foi lá. E quando ele chega lá, ao longe, meu pai lhe viu, abriu os braços para ele. Ele foi correndo, abraçou o pai. E aí houve um retorno maravilhoso, porque houve um arrependimento, a pessoa caiu em si. Então, esse mundo que de repente a pessoa
lúcida, ela perceber que está fazendo algo terrível e ela se arrepender para Deus, né? Não é sentir remorso. Remorso é um sentimento, é diferente de arrependimento. E quando a pessoa fazendo algo terrível, libertino nessa vida, que cometeu algo, se entregar ao grandioso amor de Deus e se arrepender, falar, meu Deus, me perdoe, olha o que eu estava fazendo. Me perdoe, eu traí, eu dividi. Né? Tantas pessoas que dividem famílias, que dividem amigos, pessoas que... E elas vão trazer consequência. Vão trazer consequências terríveis sobre a vida dela, se não se arrepender. Mas o Senhor Jesus Cristo diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei teu nome diante do meu Pai que está no céu. Mateus, a Bíblia, Mateus 10, 32 e 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar, eu confessarei teu nome diante do meu Pai que está nos céus. Então, lá na Romanos capítulo 10, versículo 9, vai dizer, a saber, como é que confessa? A saber, com a tua boca, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, creia que Deus ressuscitou dos mortos, então tu serás salvo. Então tu serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. E tudo isso que eu falei, você pode estudar na tua casa, pode ler na Bíblia, você pode estudar, tá? Eu sou um homem que amo muito a palavra de Deus. Eu amo muito a palavra do meu Deus. E o meu Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso que ele tem me abençoado. Ele tem me guardado, abençoado minha casa, minha família. Minha saúde, o Senhor tem provido. E eu vou dizer para você aqui, ó, Romanos 10, versículo 9, né, vai dizer, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então tu serás salvo. Você tem que crer que Jesus Cristo foi ressuscitado, que ele está vivo. Porque Deus é Deus de vivos, Deus não é Deus de morto. Depois que você morreu, querido, depois que a pessoa morreu, sem Jesus, acabou. Não tem como ir para o céu. Então, nessa vida, você caiu em si, você entendeu, você despertou o que você está fazendo de errado, você se voltou para Deus em vida, aqui. Meu querido, tua vida vai mudar extraordinariamente, porque aqueles que se voltam para Deus nunca ficarão do mesmo jeito, porque o Deus dos céus, ele é tão glorioso, ele é tão maravilhoso, que ele não precisa nem aparecer nas redes televisivas, nas maiores manchetes de jornais, porque ele não precisa disso. Ele age dentro do coração do homem. Se o homem o aceitar, se arrepender e receber Jesus Cristo como teu Salvador, tua vida muda. Amém? Tua vida transforma. Tá bom? Um grande abraço, seu amigo e pastor João Viana. Eu vou deixar essa palavra para você e eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida. Em nome de Jesus.